Fala, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bons de Briga Podcast, onde semanalmente eu trago um convidado verdadeiro bom de briga para falar sobre inovação, tecnologia, negócios, marketing. E hoje o tema vai ser um pouquinho diferente, mas puxando um pouco de inovação dentro da nossa pauta. Eu tenho aqui comigo hoje Osni Mongroel Júnior, diretor do Colégio CEPAM em Ponta Grossa, e nós vamos falar sobre Educação 4.0. Esse é o nosso tema do último podcast de 2022. Osni, seja muito bem-vindo. Te apresenta aí pra galera. Olá, Guilherme, obrigado pelo convite. Eu sou Osni Mongroel Júnior, sou pontagrossense, diretor do Colégio Ponta Grossense CEPAM, e casado com a Cláudia, pai do Osni Neto, da Olivia, do Henrique e do Augusto, uma turminha. São quatro? Eu são achei que quatro. Dois filhos. Não, são quatro. Tem um espectro amplo aí, consegue acompanhar a educação das várias idades aí. Né? Você faz então, você bota a prova. Dentro de casa, isso aí. Pô. Inclusive na época da pandemia, né, a gente tinha uma aglomeração, tinha uma turma dentro de casa. Então já foi uma experiência bem diferente também. Show de bola. Me conta uma coisa, qual é a história do CEPAM? A gente sabe que é um dos colégios mais tradicionais da cidade. Como nasceu? Qual é a história do Colégio Ponta Grossense CEPAM? Olha, vamos começar inclusive pelo nome, né? O nome próprio da unidade é Ponta Grossense. O primeiro nome da instituição é Academia Ponta Grossense de Comércio. Na realidade, né, academia, liceu, escola, colégio são, podemos dizer, sinônimos, mas eles referem-se ao tipo de curso que aquela unidade oferece. Então, ainda na legislação, hoje na legislação, né, como é que você tem? Escola, por exemplo, é quem tem apenas o ensino fundamental. Então, a escola Dona Márcia, ela tem ensino fundamental. E se for o colégio Dona Márcia, é porque ele tem ensino médio. Se for o Centro de Educação Infantil Dona Márcia, é um SEI, então ele tem só o ensino fundamental, a educação infantil, perdão. Quando você tem, por exemplo, um CEMEI, que é o nome que as pessoas conhecem mais, é um Centro Municipal de Educação Infantil, por isso que entra o M. Então o nosso nome inicial era Academia Ponta Grossense de Comércio, porque ela oferecia dois cursos, né? O curso de contador e o curso de comércio, eram os cursos que eram oferecidos na época. Era uma escola mais de adultos, estamos falando de 1939. 39? 39, 30 de outubro de 39. Então a primeira turma iniciou as suas aulas em 1940 e agora em dezembro faz 80 anos que essa turma teve a sua formatura, né? Nossa primeira turma formou-se em 1942, eram 3 anos de curso. Era uma época, então, 7 alunos, 7 formandos. Caraca. E a maioria deles já, inclusive alguns, já na época, pais de família, enfim, eram pessoas já com mais idade, que não puderam estudar e até porque não existiam quase cursos. O nosso curso de contador ele seria hoje equivalente ao ensino superior. E o curso de comércio seria um curso técnico, né? Então, eram esses os cursos que nós iniciamos. Com o passar dos anos, o nome da escola foi sendo alterado conforme os cursos que ela oferecia. E conforme a legislação de ensino também foi sendo alterada nacionalmente. Então, ela passou de Academia Ponta Grossense de Comércio para Escola Técnica de Comércio Ponta Grossense. Depois ela passou para Ginásio Ponta Grossense. Depois ela passou para Colégio Comercial Ponta Grossense. E, por último, com a extinção do curso de comércio, apenas Colégio Ponta Grossense. Então, essa é a nossa origem. O nome CEPAM, ele é uma homenagem ao professor Altair Mongroel, que é meu avô, e que é um dos fundadores do colégio. Então, o colégio foi fundado pelo professor Altair Mongroel, pelo professor Roberto Emílio, pai do Altair, então pai e filho eram sócios, e também pelo professor Alberto Mitinoski, que era um advogado, era de Curitiba, da capital, a família dele tinha escola lá em Curitiba, eles fecharam a escola que tinham na capital, enfim, e ele veio para cá e entrou na época como sócio com meu bisavô e com meu avô, fundaram. Depois ele voltou a morar em Curitiba, vendeu a parte dele aqui na escola e ficou apenas do meu avô e do meu bisavô. E aí o meu avô, o professor Altair, é falecido em 1968. E nós tivemos uma mudança na legislação de ensino no ano de 71,
que é a 5692, a lei, né, da época, e nós passamos a ter então a mantenedora. A mantenedora é a empresa, porque antes, cada vez que você mudava o nome da unidade escolar, mudava também o nome da empresa, né? Então você vai, por exemplo, no cartão do CNPJ do CEPAM, diz lá que ele é de 72. Não, o CEPAM é de 39, mas é que ia mudando os nomes da empresa, enfim, também. E a partir então dessa nova legislação, você passou a ter o que a gente chama até hoje de entidade mantenedora, ou seja, a empresa que é dona de um ou mais de um colégio, né? Então, a Sociedade Educacional Professor Altair Mongruel Limitada, esse é o nome da empresa, e que virou esse acróstico aí com o nome de CEPAM, que acabou sendo, a partir dos anos 80, nós ficamos mais conhecidos pelo nome da empresa, né, CEPAM, do que pelo próprio nome de Ponta Grossense. Até porque os mais antigos chamam muito de academia apenas, ou Academia do Professor Altair, enfim, e os bem mais antigos, Academia do Professor Roberto, né, que tinham sido aluno do professor Roberto Emílio. Então, não se chamava de Ponta Grossense, né, não chamava Academia, só pelo primeiro nome, Academia. E aí, mais recentemente, nós passamos a operar em Castro, o nosso colégio mais novo, vamos dizer assim, que é de 1993, né, já não tão novo mais, quase 30 anos, mas aí em Castro chama-se Colégio CEPAM. Já é o nome daí, tanto da mantenedora quanto do colégio. E aqui a gente manteve o nome original aí como Colégio Ponta Grossense. Curioso, hein? Os alunos sabem dessas histórias? A gente está sempre contando, né? Contando para eles as histórias, enfim, né? Até para entender, né? Da onde a gente vem. E a gente celebra sempre, claro, o aniversário do colégio, principalmente as datas redondas. Então, em 19, fizemos vários encontros, aí, uma celebração grande dos 80 anos do colégio, afinal, é uma data bastante expressiva. E assim como fizemos, né, uma festa grande com professores e funcionários, nos 70, nos 60 anos, enfim. Iniciamos essas comemorações quando o CEPAM, em 1989, quando o CEPAM fez 50 anos. Já era um número bem impactante, né? Até porque, como é uma instituição leiga, Guilherme, você não tem uma congregação, ou não é uma grande corporação, uma multinacional, é bem difícil, né, que as empresas durem tanto. Nós Sim. estamos já da quarta e na quinta geração da mesma família. Como escola particular da mesma família, nós somos a mais antiga do interior do Paraná, né? E o CEPAM, por exemplo, é mais velho do que Cascavel, do que a cidade de Cascavel, Sim. do que a cidade de Maringá, do que a cidade de Londrina, né? Então, o CEPAM é mais antigo que essas cidades todas. Então, no estado do Paraná, nós tínhamos uma escola particular que ainda era da mesma família, que era um pouquinho mais antiga que a nossa, mas essa escola, agora, mais recentemente, foi vendida. Então, ainda dos fundadores da mesma família, é a escola mais antiga do Paraná. Que legal, que legal. Mas vamos lá, conhecendo um pouco aqui a história do Colégio Ponta Grossense, CEPAM. Você falou, a gente estava batendo um papo aqui antes, e falamos ali sobre a pandemia. Talvez o mercado de educação tenha sido um dos mais impactados durante a pandemia. A gente teve mercados que cresceram, mercados que foram, como o turismo, que foi limado, né, tá pagando as consequências aí até hoje. E o mercado de educação também sofreu muito, né? Sim. Quando chegou lá em março de 2020, abril de 2020, que falaram, fecha tudo. Como que foi esse momento? Como que foi a discussão interna do colégio, ou se teve a influência dos órgãos governamentais, MEC e tudo mais para orientar, para decidir quais seriam os próximos passos? Bem, Guilherme, nós tivemos um episódio um pouquinho anterior a março de 20, no CEPAM. Retornamos às aulas no começo de fevereiro e ainda na primeira, segunda semana de aula, nós tivemos uma experiência bem diferente, né? Nós temos alunos que são chineses. Olha só. Né? E a família chinesa e que foram visitar, então, familiares em dezembro, de 19 para 20.
E tínhamos alunos nossos também aqui que tinham ido a passeio para o Japão, né? Então, alunos que estavam na Ásia no final de 19, começo de 20. E quando, né, tinha então as primeiras notícias a respeito da pandemia, tudo muito desconhecido. Aliás, muita coisa ainda hoje é desconhecida ainda. A gente ainda está perto, né, do fenômeno histórico para poder avaliar todos os impactos, enfim, e mesmo a questão dos estudos científicos, enfim, a gente sabe que isso vai continuar, vai ter desdobramentos, e provavelmente vamos ver daqui a algum tempo que acertamos em muita coisa, erramos em outras, o que faz parte do processo. Mas lá no início de 20, houve um questionamento, por exemplo, à época, claro, de alguns pais que, poxa, mas e esse pessoal que veio da China, eles estão vindo para aula, não estão vindo para aula, enfim. E nós, né, fomos, então, claro, fazer também contato com a família e com as instituições de saúde pública, né, para ver quais as condutas, que não existiam ainda condutas ou procedimentos a serem adotados, né? Estavam começando a ser discutido isso, não só, né, aqui na cidade, não sei o quanto, mas no estado já um pouco, no país e mesmo fora, né? Se a gente lembrar, você teve o carnaval normal no Brasil, né? Então, na época, houve esse questionamento e, né, claro, começava a ter uma preocupação de outros pais também. Nós consultamos isso, as crianças não foram à escola e cumpriram uma quarentena, enfim, fizeram, na época, né, coleta para verificar ali a questão de imunidade, enfim. Eles não estavam na região, eles estavam muito distante da região lá na China de contaminação, onde começavam os primeiros bloqueios, enfim. Mas isso a gente até acabou tendo um contato, então, com o secretário estadual de saúde, com a chefe da vigilância estadual, né, com a Márcia Silac, com o Beto Preto, enfim, e aqui em Ponta Grossa com o Dr. Rodrigo Manjabosco, que era o secretário à época, para ver quais procedimentos tomar. Então a gente já tinha não, né, claro, não contato com o vírus ou com a pandemia, mas tínhamos já essa situação. E foi tudo tranquilo, enfim, as crianças estiveram na escola normalmente, sem nenhum problema, enfim, não tivemos nada de contaminação, enfim. E isso já nos colocou um pouquinho em marcha de, olha, um alerta provavelmente vão ter outras intercorrência na cidade, no estado, e, né, na nossa instituição, assim como em outras instituições de ensino. Eu tinha pego um período de férias no início de março, já programados há bastante antecedência, enfim, e estava fora do Brasil, retornando para cá justamente no dia do fechamento das escolas aqui no Paraná, por determinação do estado do Paraná. Tá? Enfim, cumprimos a determinação, as escolas, né, fizeram os comunicados às suas famílias, enfim, e naquele momento a minha recordação é que a impressão da maioria das pessoas é que nós ficaríamos ali 1 ou 2 semanas parados. Falava-se até mais em 2 semanas. Né? Então, o calendário letivo, o ano escolar é de 200 dias letivos, né? Até na pandemia ficou mais disponível essa informação, as pessoas lembraram mais que são de 200 dias letivos, e nós tínhamos tido 31 dias letivos até então, né? Em fevereiro e março. Bom, não era a época ainda de sair em férias, né? Você tem o recesso do mês, normalmente de julho. Uhum. Então a ideia era, olha, vamos antecipar essas 2 semanas do recesso de julho e provavelmente voltaremos em abril. Né? 3 de abril era a data ali para retornar. Né? E nós tínhamos no dia 6 de abril, perdão, uma segunda-feira, e nós tínhamos a Páscoa, que foi, se não me engano, 13 de abril. Né? 13 e 14 de abril era a Páscoa. Que aí, quando ficou fechado aqui, também começou a fechar muita coisa nos Estados Unidos. Eu lembro dessa observação lá, que não, depois da Páscoa já vai abrir, enfim. Acho que hoje, talvez, como eu falei, já um pouquinho mais distante, você consegue ver que o Brasil errou. Não devia ter fechado por tanto tempo as escolas, e aí acabaram entrando outros fatores que não apenas o fator de saúde,
né? Aí misturou com economia, misturou com política, com uma série de outras coisas. Mas acho que, sem dúvida, o Brasil errou, deixou muito tempo as escolas fechadas. E também, provavelmente, fechou antes do que o que deveria, né? Mas cumprimos. Você tem vários estudos, vamos pensar assim, benchmarks, várias comparações em países que ficaram muito tempo fechado, mais que inclusive que o Brasil, e países que ficaram bem menos tempo fechado, e vê-se que não adiantou ficar tanto tempo fechado. E especialmente na educação, o Brasil é o que ficou com maior tempo as escolas fechadas. O Brasil foi o país que ficou mais tempo na escola? As escolas, sim. Então, a gente já fazia esse alerta lá ainda no início, né, pensando, porque você tinha faixa etária de contaminação, que não era inicialmente as crianças, depois passou a ser as crianças, conforme a população, né, foi sendo imunizada, a população mais velha, enfim, as mutações de todos os vírus, que ainda acontecem, que vão acontecer, como diz, talvez, e tomara, claro, a pandemia acabe, ou está acabando, enfim, mas o vírus não, o vírus já estava aqui há muito tempo, vai continuar por muito tempo aqui, enfim, mas esse impacto realmente para a educação foi bastante grande. Então, o que nós tínhamos de diferente, Guilherme, aí falando já, né, ainda da pandemia, mas também um pouquinho de inovação. Embora o CEPAM tenha 83 anos, falamos isso, né, de 1939, o CEPAM sempre foi também uma escola de vanguarda. A gente consegue ser hoje uma escola com muita tradição, com muita experiência, que vai sendo passada assim de geração a geração e de professor a professor. Nós temos hoje professores, os professores mais antigos nossos hoje, são 2 professores do pré-vestibular, um deles é professor nosso desde 1976. Caraca. E outro é professor nosso desde 1980. Né? O de 1976 é o Vilmar Martins, que é o Marreco, né, na minha época, o Wilmer Brodinho, agora, né, mais novo, e que foi homenageado antes de ontem, na formatura, pela turma do terceirão deste ano. Né? E que dizia na formatura, né, pô, né, os pais de vocês foram meus alunos, vários lá, né? Provavelmente já tem gente que tem um neto, né, e foi aluno dele. E aí você pensa, poxa, mas quantos anos ele tem? Né? 60 para 70 anos de idade. E terminado o PSS, terminado o vestibular, domingo, segunda sai, ele analisa a prova, terça-feira cedo ele é o primeiro professor que está lá falando comigo o que caiu, o que está certo, o que está errado, o que a universidade errou no gabarito, o que acertou, o que foi bom, o que está... Então, tem uma vivacidade muito grande. Então, eu acho que esse mix, esse segredo do sucesso do CEPAM justamente é ter bastante experiência e, ao mesmo tempo, ser uma escola de vanguarda. Nós passamos todas as nossas salas, desde 2013, todas elas têm um AirPort, todas elas têm um Apple TV, todas elas têm AirPort Express, todas elas têm projetor multimídia, todas elas têm som ambiente, todos os professores têm iPad, enfim, então isso há 10 anos. Então, para o CEPAM não foi tão difícil essa migração. Né? Você tem o equipamento. Agora, isso não era usado durante 5 aulas numa manhã. Né? O aluno estava em sala, quando o professor tinha esses recursos à disposição. O aluno passou a ficar em casa. Então, o modelo, sim, foi um desafio para todas as escolas, para o CEPAM não foi diferente, para você encontrar. Mas a gente fez, eu lembro bem, a gente fez uma reunião ali dia 2 ou 3 de abril, ainda, né, na semana em que estávamos separou aquelas 2 semanas de março, enfim, com a ideia de que, olha, em 2 semanas a gente vai retornar, que seria no dia 6 de abril. E dia 1º, dia 2, nós não vamos retornar. Então marcamos uma reunião, a escola fechada, né, sem zeladora, sem porteiro, sem ninguém. Então marcamos uma reunião no colégio, no pátio interno nosso, lá na grama, coberta, com os coordenadores sentados a 5, 10 metros um do outro, né? Toda a nossa equipe de coordenação, né? Eu que sou diretor aqui, o Roberto, que é meu primo, sócio, diretor nosso em Castro, a minha irmã que trabalha, que é sócia também, a Marilon, então, né, a Ana Luísa, enfim, né, somos 7 sócios, estamos 4 presentes lá, e mais todos os nossos coordenadores, olha, não vai voltar para a sala. Então, essas 2 semanas anteriores, os professores enviaram trabalhos, lista de exercício,
né? Enfim, o nosso material didático, a editora já disponibilizava antes da pandemia várias aulas gravadas, né? Não ao vivo, aulas gravadas, assuntos, né? Não todas as aulas, mas alguns assuntos, existiam vídeo-aulas já disponíveis. Então, foi passado isso para os alunos. Olha, você pode consultar, tem aulas lá desse bimestre, tem esse material, você pode fazer essa consulta, tem uma lista de exercício, enfim, um ritmo, né, não de férias, mais light. Férias, mais light, mas, né, enfim. E como é da idade, claro, né, principalmente os adolescentes, beleza, estamos de férias, né, tá tudo tranquilo e tal. Bom, quando a gente viu, falou, não vai retornar dia 6, então fizemos essa reunião dia 1º, falou, vamos chamar os professores, fazer outras estratégias. Nós montamos um estúdio, eu estava agora há pouco visitando o estúdio aqui, montamos um estúdio no colégio, né? Com chroma key, com equipamento, com câmera, com som, com cortina, com abafador, investimos em microfone, investimos em câmera, em mesa de corte, enfim, para poder trabalhar com aulas e com uma sofisticação a mais. Nós fizemos, os professores, trouxemos gente para fazer curso com os professores, né, instrutores lá para posicionamento da câmera, altura, volume. O colégio tinha lá 6 ou 8 televisores, nós compramos mais 20 e poucos televisores para colocar em sala, como você tem aqui, para que o professor pudesse ver o aluno num tamanho maior, senão para ele ficar vendo o aluno no iPad. Então nós equipamos todas as salas, além do iPad, além do projetor, uma televisão e um notebook em cada sala. Para quê? Porque os iPads, por ser memória flash, ele não salva a aula. E as aulas tinham que ficar salvas, né? Para que pudesse o aluno quisesse assistir depois, enfim, para ficarem gravados. Nós já usávamos uma versão do Google Classroom desde 2016. Não para aulas, né? Que na verdade era o Hangouts, né? Que você tinha o aplicativo para as reuniões, não o Google Meet. Mas a gente já usava o Google Classroom, então todos os alunos do CEPAM já tinham o seu e-mail cadastrado com uma máscara, né? Não é @Google, mas é @colégiocepam.com, que na verdade são os e-mails do Google que o colégio tem. Então já era uma versão paga do serviço do Google que nós tínhamos, aí ampliamos, colocamos para todos eles. Isso de sexto em diante. Os alunos de educação infantil não, e os de 1º a 5º não, porque eles não usam, né? Ou não usavam o seu e-mail, né, não usava o computador, não usava o iPad, o iPhone, enfim, para essa especificidade. Então, para os da manhã, nós começamos com as aulas online já na semana do dia 6. E no dia 6 mesmo, na segunda-feira, 6 de abril, a gente começou com as aulas ao vivo, daí para a turma do High School, que são menos alunos, são três turmas, né, 1º, 2º e 3º ano de High School, eles têm aula à tarde, então todos esses começaram com aula ao vivo já no dia 6. Os demais ainda com aulas gravadas, na 1ª e 2ª semana ali de abril. Aí a gente foi ampliando, a partir da 3ª semana de abril, aulas gravadas e aulas ao vivo, né? Até que o professor adquirisse essa cultura, vencesse essa barreira, esse medo também, porque, né, você está dando aula, você está na tua sala aqui, o comando é todo seu. Sim. Você tem ali 20, 30 alunos, né? Tudo bem. Quando você está aqui e você não tem ninguém na sala, mas você tem o mundo eventualmente assistindo, né? Você pode estar o pai assistindo a aula, o irmão, a mãe, quem quiser. Então, né, insistimos muito com o nosso aluno que ele sim tinha que estar de uniforme, né? Com a até para você do puxar colégio, o hábito. Ele tinha que estar. A gente flexibilizou um pouco o horário, em vez de começar às 7 da manhã, vamos começar 15 para as 8. Né? Aulas mais curtas, ele não vai ficar 5 horas na frente da tela, né? Mas você tem um volume de aulas, ajustamos o horário também para o professor. Por exemplo, você tem hoje um professor de ciências, ele trabalha com 3 aulas, são 3 turmas, ele dá 9 aulas naquela semana. Então o que a gente fez? Professor, você vai trabalhar com as turmas juntas, num primeiro momento. Então, em vez de 9 aulas, você vai dar 3 aulas. Né? Porque aí os alunos não trabalham no presencial, porque você não tem como colocar alunos de 12 anos, colocar 70 alunos numa sala só. Né? No terceirão é diferente, mas no 6º ano não. Mas quando eles estão cada um na sua casa, são 70 lares, você pode dar uma aula só. Então, para que o professor pudesse ter menos tempo de exposição ou de estúdio, né? ou de sala,
mas pudesse trabalhar e pensar e montar. Então ele gastou muito mais tempo na preparação dessa aula, porque não é o métier dele, né? Então ele tem que casar o slide, ele tem que casar a folha da apostila, a conversa com o aluno, ele passar um exercício, ver se o aluno entendeu, não entendeu. Então a gente foi aprendendo e a cada semana ajustando o modelo. Essa aula o professor pode fazer algumas assistências individuais que aconteceram. Educação infantil, como é que você vai trabalhar com alunos que estavam, né, no início da alfabetização, né? Uma tela. Então foi um período sim de muita superação, de muita aprendizagem, e a gente tem usado, claro, alguns modelos ainda. Por exemplo, reunião de pais, a gente tem feito reunião online, né? É muito mais prático. É muito mais prático, muito mais fácil. Você consegue, né, marcar num horário com a presença de mais pessoas, ele consegue eventualmente assistir a reunião depois que ela aconteceu, se ele não puder participar no momento síncrono, né? Então, são ferramentas que já existiam, mas que você não utilizava e hoje consegue utilizar. Mesmo agora, nos aulões dos vestibulares, a gente acabou fazendo junto. A formatura que fizemos, as formaturas que fizemos essa semana, eu tinha um pai em Londres, eu tinha um pai na Nova Zelândia, e que conseguiram acompanhar a formatura do filho, né, com transmissão online. Ele tinha vô e vó que não pôde vir, ou que não queria estar no ambiente, né, está com a saúde mais debilitada, não queria estar no ambiente, conseguiu assistir de casa. Então, é um ferramental que a gente também ficou mais íntimo, né, consegue utilizar melhor. A pandemia ela acelerou bastante a transformação digital, né? Então você já tinha aquele arsenal ali pré-pronto, você foi obrigado a colocar meio que da noite pro dia aquilo ali para funcionar, mas você já estava na vantagem, você já tinha isso. A gente já usava muita coisa, né? Então, como eu falei, não de maneira tão intensa e não todos os dias, mas isso, né? Então, por exemplo, link de internet, né? Né? Eu ligava sempre para o João, que é da UP, que é nosso fornecedor de internet. Eu falei, João, tem que dobrar o link, tem que triplicar o link, tem que quadruplicar o link, porque a gente tinha... streaming, né? Ao vivo. Nós tínhamos 22 salas transmitindo ao mesmo tempo. Nossa. 22 salas para 500 alunos. Das 7 ao meio-dia, de segunda a sexta. Então, uma banda gigantesca, né, para você poder dar conta disso. E aí também, no primeiro momento, os professores todos em suas casas, principalmente do segundo semestre de 2020, a maioria passou a preferir estar no colégio. Então ele ia no colégio para dar aula de lá, por conta de ter o quadro, de ter a televisão, de ter, né, o ferramental todo, mas num primeiro momento, que não podia nem sair de casa, né, era a aula do celular, enfim, quer dizer, então foi bastante adaptação mesmo. Não, eu imagino a dificuldade para o professor, né? Pô, a gente tem que parabenizar esses caras, os treinamentos que vocês provavelmente deram para eles, porque vamos pensar em educação, o ensino fundamental, segunda, terceira, quarta, quinta série, a criançada não tem foco. Agora você tá ali em casa, cheio de distração. Tem, sim. Às vezes a pessoa não tem um lugar adequado ali, tem televisão rolando junto, tem outra coisa chamando a atenção. Tem o irmão, tem o cachorro, o cachorro, a obra, pai e a mãe em casa que não pode ir trabalhar. Obra na casa ao lado, enfim. Então foi um período onde as famílias também precisaram aprender a conviver e conviver com essa rotina, né, escolar, porque quando você deixa o filho na escola no começo da tarde, vai pegar no final da tarde, a rotina é a escola que acaba fazendo toda ela. Quando ele está em casa, é isso, mas eu quero deitar, eu quero comer alguma coisa, eu quero assistir um desenho, enfim. Então, precisou também essa parceria. Nós fizemos, à época, grupos de mães com as crianças pequenas, também foi bastante importante, né? Mães que, né, faziam esse contato, olha, o que está funcionando. Houve uma aprendizagem muito colaborativa das professoras, uma professora que se deu melhor, ou olha, eu com a minha turma fiz assim, descobri isso, coloquei o exercício no começo, a teoria depois, olha, eu estou fazendo 2 aulas só de teoria e estou fazendo exercício. Então, foi o que é também da natureza humana, né? As dificuldades, não deveria ser assim, né? Mas as desgraças, elas acabam unindo mais as pessoas, né? Sim. Você se mexe mais, né? Naquela ideia de que mar calmo não faz bom marinheiro, é isso mesmo, né? Então, com essa dificuldade, houve uma aprendizagem muito mediada, né, dos próprios professores, enfim, com o pessoal de coordenação. A gente teve que contar muito com esse apoio de casa,
e é claro, né, nem todos conseguiram dar o mesmo apoio, e às vezes até naqueles momentos de pandemia a gente lembra de algumas perguntas, né, que às vezes o pai fala, mas eu não entendo de dar aula. Mas não, isso aí o professor faz, não precisa entender de ciências ou de matemática, né? O que a gente precisa é de comportamento, é de foco, é de prestar atenção. Então, a parte do trabalho, vamos dizer, pedagógico, efetivamente, normalmente você tem todo ele feito na escola. Nesse momento, as famílias também tiveram que não aprender a ser professor, exatamente, o conteúdo, mas essa questão da disciplina, do foco, do momento de estudar, né? Então a gente fazia muito isso. Aí fomos começamos com algumas aulas ao vivo, colocamos todas as aulas ao vivo, né? Aí começamos a colocar tarefa, em seguida provas online, para você ir achando um ritmo e para que isso não parasse, né? Para que o aluno não entendesse que era um momento de férias ou que era um momento de caos ou, né, poxa, tudo vai parar. Não, então, olha, você tem que estar em marcha, você tem que fazer a tua parte, o que você conseguir. Então, até lá. Pela saúde mental dos alunos, sim, né? Tentar manter, é claro que na sua devida proporção, o mais normal possível, isso, uma rotina, né? O mais normal possível. A gente estava falando sobre essa questão do foco do aluno, ter que prestar atenção ali na frente do computador, do tablet e tal. Eu lembro que eu tô com 33 anos. Eu lembro minha segunda, terceira série, que eu saía do colégio, ia correndo para casa, comer à tarde, comia e tinha uma rotina. Eu assistia e colocava no Cartoon Network, tava passando o Gato Félix, aí depois passava Johnny Bravo, A Vaca e o Frango, e eu tinha essa rotina, né? E na televisão mainstream a gente esperava a programação, nós nos programávamos para assistir ao que tinha na grade de programação. Hoje, o Antônio, meu filho de 5 anos, ele não entende. Quando eu tento explicar para ele que eu quero assistir um filme que vai passar em tal lugar, ou um programa que vai passar em tal lugar que eu tenho que esperar para começar, ele fica me olhando assim. Porque ele tem o poder hoje de escolher na hora que ele quer o que ele quer assistir. Na tua opinião, né, vamos sem colocar muita coisa técnica mesmo, uma opinião de vivência de tanto tempo dentro da escola. Se o Antônio pega com 5 anos e tá assistindo um vídeo no YouTube, e aí começa outro vídeo, ele só não pula os anúncios porque eu obrigo ele a não pular. Eu falo, o papai faz anúncio no YouTube, você não pode pular. Aí ele fala pros amiguinhos dele, não pula o anúncio que é trabalho do meu pai. Sim. Mas começa um vídeo, dá 2, 3 segundos, se aquilo não chamou a atenção dele, sweep. Passa pro outro, passa pro outro, passa pro outro. Esse poder de escolha, essa facilidade de perder a atenção, de perder a concentração, perder o interesse numa coisa tão rápida. Como isso influencia no dia a dia do ensino da criançada? Olha, as transformações, elas sempre foram acontecendo, claro, de geração a geração, e até pouco tempo a gente tinha esse costume de falar que era de a cada 10 anos, né? A cada 10 anos, mas 10 anos é um ano atrás do outro. Então, será que ela acontece só a cada 10 anos? Mas era uma ideia que você tinha aí, meio que até de mercado, né? Os automóveis, olha, né? Eles são dessa década, a gente tem esse costume de dividir, né, o tempo em dias, em anos, em décadas, em períodos, para poder organizar a nossa rotina, como você falou, vou assistir o desenho tal, depois vem esse, depois vem aquele. Então, isso facilita muitas vezes o nosso entendimento. A gente tem notado sempre na escola que isso está realmente acelerado, essa mudança de uma geração para outra, ela não tem demorado tanto, né? Como eu falei, na verdade ela nunca demorou, não é que eram 10 anos iguais e pum, de uma hora para outra ficou muito diferente. Ele vai mudando de ano a ano. Isso realmente parece que está mais acelerado. E é um desafio, sim, para que a escola consiga manter o aluno com interesse. O conteúdo, ele, né, vai sendo gerado conteúdo novo, vai sendo descoberto outras coisas, enfim, vai sendo ampliado, mas ele sempre esteve disponível. Há muitos e muitos anos, pouco disponível, né? Até surgir a imprensa, até mais gente ter acesso. Ensino era algo muito elitizado,
Era algo disponível para poucas pessoas. Poucas pessoas conseguiam estudar, conseguiam comprar livros, conseguiam contratar professores, né? Então isso você foi mudando. O Brasil ainda tem bastante o que fazer, tem bastante o que melhorar na educação como um todo, mas você tinha conteúdo então nos livros, nas bibliotecas, nos jornais, nas revistas, numa pessoa mais velha, né? Ali a sabedoria, enfim, senão às vezes o ensino, a educação formal. E hoje você tem milhares, milhões de dados de conteúdo no teu todo o telefone. Conhecimento já gerado pela humanidade aqui. O que você quiser está fácil. Ainda, o que você precisa então do professor? Não é aquele cara que detém o conteúdo. O aluno não sabe de alguma coisa. Ele tem onde saber hoje. Claro, já existia no passado e continua existindo. Tem alunos, às vezes, que sabem mais do que um outro aluno ou mais do que o professor. Hoje ainda, conversava com a professora Sônia, um pessoal que esteve visitando a escola, enfim, uma criança pequena vai ingressar agora, vai começar a educação infantil, né? Não estava estudando, né? A educação obrigatória é com 4 anos. E você tem, às vezes, criança, né, que mora fora, ou mora numa fazenda, ou mora longe, pode não estar numa escola formal com 2 ou 3 anos de idade. Uma cidade já urbanizada é mais comum, quanto menor a cidade, quanto menor a localidade, menos comum. Mas, por exemplo, às vezes é uma criança de 2, 3 anos que já sabe laçar cavalo, ou sabe andar a cavalo, ou sabe tirar leite de vaca, enfim, coisas que adolescentes, adultos não sabem, porque não convivem com aquilo, né? Então, qual a aprendizagem? Eventualmente, para uma criança dessa, talvez ficar sentado aqui pintando uma borboletinha, por exemplo, talvez demore, talvez ele não tenha interesse, né? Ou talvez ele tenha muito interesse porque ele nunca fez isso. Então, esse poder realmente de escolha muito imediata é algo que tem impactado sim as escolas, e a gente vem, claro, aí são profissionais, né, da pedagogia que a gente tem, é uma formação continuada, a gente está sempre buscando, né, livros, palestras, cursos, traz profissionais para trabalhar para esse profissional trabalhar com os nossos professores, né? Então essa reciclagem, o próprio sindicato nosso das escolas oferece. Ontem mesmo estávamos discutindo, né, as formações que serão feitas durante 2023, sempre abordando isso, abordando as questões da mudança, né, da forma de aprendizagem dessas gerações. O que você estava contando, eu estava me lembrando do Augusto, meu mais novo, que um dia ele estava em casa de manhã e não lembro porque, normalmente estou cedo na escola, não lembro se eu voltei para casa ou se eu estava em casa, e eu acho que fui pegar alguma coisa, estava saindo e ele estava sem sinal de internet, e o irmão, o Henrique, de 6, colocou para ele assistir na TV aberta, na TV Cultura, que estava passando desenho. E aí terminou o desenho, entrou um comercial, e ele, o pequeno ali de 3, estranhou. Tipo, ué, né? E daí falou, você tirou, achou que alguém tinha mudado de canal, alguma coisa. Eu falei, não, eu vendo de 6 explicar para o de 3. Não, eu não fiz nada, eu não apertei. Ele falou, você apertou, não apertei. Por quê? Porque o usual para ele é assistir Netflix. Então ele não vê propaganda. Ele põe lá, gosta de Patrulha Canina, por exemplo, fica assistindo Patrulha Canina, né, durante um bom tempo ali, não tem nenhum comercial. Então é um ritmo diferente realmente, né? Não da minha geração, bem mais velha, da tua geração, não, né? De pouco tempo, né? Uhum. Quer dizer, uma criança de 6, uma de 9, ele já assistiu TV aberta. O de 3 só assiste um canal de streaming que ele vê o que ele quer, quantas vezes quiser, na hora que ele quiser. Então, realmente, é um desafio, claro, para o professor trazer isso. Agora, essa curiosidade, todos eles têm, né? E também, a criança pequena, ele gosta de assistir 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo desenho. Então, trabalhar com isso dentro do conteúdo escolar, então a professora sabe que tem coisas que sim, ela deve e vai poder repetir, a criança gosta, e sempre tem alguma coisa nova para eles fazerem. Por exemplo, eles têm no colégio a horta, né? E aí eles vão plantar a cenoura, eles vão colher a cenoura, eles fizeram o bolo de cenoura com a cenoura que eles plantaram, que eles acompanharam o crescimento, né? Então a gente tem como eles chamam, né, o professor, offline, né? Eles chamam o professor de plantação, né? Que é a nossa professora esse ano,
que é a professora, né, que faz esse trabalho com eles, né? E é uma forma de você prender o aluno ali fora das telas, numa coisa que interessa. E é engraçado que, por mais que a gente tenha essa evolução tão rápida, principalmente com os dispositivos móveis, tem coisas que eu acho que são inerentes à natureza humana mesmo, que não mudam. A curiosidade do Antônio em ele estar aprendendo a ler. Uhum. Aí ele juntar, aí ele pedir. Pai, quais letras fazem essa palavra? Isso é uma coisa completamente analógica, completamente... isso puxa a atenção dele. Eles trazem, isso prende né? a atenção dele. L de Larissa, eles ficam, né? M de Marcela, onde ele vê, aqui eu... Exatamente. Pai, o N de Antônio ou é o M de Maria? Sim, mas esse é o encanto, esse encanto de descobrir o mundo. Então, essa faixa etária, né, principalmente a educação infantil, além, né, a criança bonitinha e tal, mas tudo é novo. Então, é um ano inteiro de descobertas. Às vezes, e durante um tempo, acho que a sociedade como um todo entendeu mal a educação infantil, né, como um espaço, às vezes, ele vai lá para brincar. Ele pode até estar brincando, mas ele está aprendendo, né? Ele aprende com a brincadeira, ele aprende com o lúdico. Outra coisa que a gente vê muito, né, as crianças, assim, do que ele brinca. Às vezes você pensa num brinquedo super tecnológico, com muita luzinha, com comando, né, controle remoto, com muita... Eles brincam com caixa de papelão, ele brinca com a caipinha do iPhone, ele brinca com copo, ele brinca com aquilo que entretém, aquilo que o diverte, aquilo que ele consegue dominar, que ele consegue interagir. Então, também esses momentos, às vezes, pensa, poxa, mas, né, se o brinquedo é bonito, ou se o brinquedo é feio, é o adulto que vê isso. A criança vai puxar o que chamou atenção para ela, não interessa. Você falou, o Antônio tinha 2 aninhos, só que isso é dar de Natal pro Antônio. Eu vou pegar as caixas de papelão dos presentes da lista e vou dar pra ele, que é o que ele mais gosta. Eles não entram em caixa? O que é esse negócio? Sentar dentro da caixa, brincar, né? Brinca, cria, enfim, é isso. Então, né? Aí cada um gosta muito de brinquedo de montar, outro gosta de carrinho, outro gosta de bola, enfim. E entender essas aptidões e trabalhar com todas elas. Então, esse é um trabalho que a gente faz desde a educação infantil, né? A turma de entrada no colégio infantil 1. Então, do 1 ao 5, realmente descobrir o mundo, fazer com que ele goste de interação, que ele goste de estar com os colegas, que ele entenda que existe uma rotina, e a criança pede isso, ela pede essa rotina, ela pede essa autoridade, olha, aqui pode, aqui não pode. Então a gente sempre vê, por exemplo, nas turmas, principalmente as de infantil 2 e 3, né? Um ainda é muito pequenininho, né? Mas as de 2 e 3, que eles já são mais agitados, e é uma pergunta que sempre, né, pais e mães nos fazem, né? Mas como que a professora consegue que eles fiquem no final da aula, né, sentados com a mochilinha, estão ali quietinho, faz o lanche, come a fruta, escova os dentes, põe a roupinha e tal. Então tá bom, agora 5h30, está na hora do pai vir buscar. E parece, né, meio inacreditável, né? Porque às vezes você tem uma criança e você não consegue fazer isso em casa. Que ela não consegue de casa. Mas então, isso é rotina, isso é uma autoridade. Então, isso também você vai proporcionando à criança uma aprendizagem, né? Para que ele consiga entender, para que ele mantenha a curiosidade, falávamos antes de aprender, mas para que ele respeite esse ritmo, né? Para que ele não fique tudo tão imediato, né? Ele tem coisas que ele precisa aprender e demoram um pouco mais, né? As propostas, por exemplo, novas agora, a gente tem o novo ensino médio, né? Então, é uma busca para uma diferenciação do que vinha acontecendo no Brasil, que é uma faixa etária onde há muita desistência. Lembrando que a maioria dos alunos no Brasil estão nas escolas públicas, 85%. Você tem 15% dos alunos nas escolas privadas, então a menor parte. E há uma desistência muito grande, né? O aluno abandona muito o ensino médio por não ver utilidade, por não ver atratividade, né? E aí mistura com isso que falamos de conteúdos online, que são, né, todos, né, prontos e na hora, enfim, disponíveis, há um toque ali na tela. Então, a ideia é que você busque que o ensino médio seja, que ele tenha uma formação melhor para o aluno, mas que ele também
desperte outras potencialidades, outras curiosidades. Então, isso também é uma experiência bem bacana que nós tivemos agora em 22 no CEPAL. É o primeiro ano que o novo ensino médio é obrigatório no Paraná. Por exemplo, o estado de São Paulo já começou no ano passado, o Paraná implantou agora em 22, que era a data máxima da legislação nacional. Então, desculpa de interromper, mas o que muda nesse novo ensino médio, basicamente? Então, você tem, além das disciplinas tradicionais, você passou a ter o que se chama de itinerários formativos. Então, são áreas do conhecimento que podem ter uma ou mais disciplinas incluídas e que a forma de trabalho com os alunos ela é um pouco diferente. Na realidade, a parte básica, Guilherme, o Brasil são, então, como eu falei anteriormente, 200 dias letivos com no mínimo 4 horas em cada um desses 200 dias. Então, eu vou dar 10 horas por dia e daí em 20 dias eu termino o ano letivo. Não, só conta 4. Entendi. Você pode até dar 10, mas o que vale para efeito de legislação são 4. No ensino médio foi aumentada essa carga horária total. Então ela passa a ser obrigatória de 5 horas. Você já trabalhava com mais do que isso e vai trabalhar com um pouco mais ainda, né? Já trabalhou agora em 22, 23, uma carga horária além. Mas enquanto você passou de 800 horas para 1.000 horas, ou seja, o ensino médio tinha 3 anos, 2.400 horas, agora ele é de 3.000 horas. São 600 horas a mais. Bom, mas a parte básica, na realidade, você tem que trabalhar em menos horas. Você tinha 800 para a parte básica, agora são 600 para a parte básica e 400 para os itinerários. Então, não diminuiu o número de conteúdos, na realidade você tem um ritmo de trabalho até mais acelerado nessas 600 horas. O que a gente fez? Quanto mais avance, melhor funcione o novo ensino médio, menos você deveria ter vestibular, por exemplo. Não se deve ter um novo vestibular para o novo ensino médio. Eu acho que é uma visão equivocada. O novo ensino médio, na verdade, não prevê vestibular, porque é para que o aluno já faça durante o ensino médio carreiras, disciplinas ou itinerários, que é o termo utilizado, que ele queira experimentar, ou que ele goste. Então eu posso ir para a área de ciências da saúde, por exemplo, ciências biológicas, né? E o aluno pode inclusive mudar isso, se ele quiser, durante o seu ensino médio. Ele pode mudar. No CEPAM, o modelo que nós adotamos é que o aluno escolhe ou a área de biológicas e saúde, ou ele escolhe a área de ciências da natureza, ou ele escolhe a área de ciências sociais. Então, ele pode migrar, ele pode fazer um semestre de cada uma. Então, durante o ensino médio, ele poderá fazer, são 6 semestres, ele pode mudar dentro desses itinerários. E aí, o que a gente vem trabalhando são formas diferentes de ver os conteúdos integrados. Não é apenas para você mudar o nome da disciplina. Olha, por exemplo, o aluno tinha na química 3 aulas por semana. Agora ele tem na parte básica 2 e a outra a gente só dá o nome de itinerário aqui, mas continua dando as 3 aulas. A ideia da legislação não é essa. É que ele tenha nessa terceira aula, por exemplo, química dos cosméticos. Né? Então, são enfoques diferentes, buscando que o aluno tenha uma formação ampliada, um pouquinho também de prática, e que ele consiga entender e despertar a sua empregabilidade, que ele, né, ver que carreira seguir. Então, esses conteúdos, eles não são conteúdos para serem cobrados em prova. O ensino brasileiro, ele é, em geral, muito conteudista, né? E as diversas reformas que foram feitas, elas ampliaram, colocaram ainda mais conteúdo. Às vezes a gente, né, costuma fazer uma fala, né, que o brasileiro sabe quase nada de quase tudo. Generalista total. Né? No high school americano, o aluno ele começa já vamos pensar no primeiro ano do segundo grau, a destinar as disciplinas de acordo com a carreira que ele pretende seguir, né? Ele, por exemplo, o conteúdo de biologia obrigatório é 1 semestre. Ele tem 6 semestres, ele pode fazer 1, que é o obrigatório, que seria um entendimento básico ali do que é célula, ele vai talvez até mitocôndria, respiração celular, mas se ele não vai seguir uma área médica, ele não precisa avançar além disso. No entanto, no conteúdo brasileiro, a gente vê mais
né? Você pega o conteúdo de biologia, a gente vê mais biologia do que o americano. De matemática, a gente vê muito mais do que um aluno americano, né? O de física, você vê mais que um aluno americano. De química também. No entanto, pegando bem em geral, os alunos brasileiros sabem menos de química do que um aluno americano, por exemplo, né? Por quê? Porque o aluno que lá ele pode especializar-se mais, mas a seleção para o ensino superior é diferente da nossa, né? Ele tem uma prova básica, né, onde todos têm que ter uma nota mínima, como se fosse um Enem nosso, mas uma prova até mais simples do que a prova nossa aqui de Enem. E aí ele tem um processo de entrevista, ele tem um processo de contar a sua carreira, o que ele fez durante a sua educação básica na escola e fora dela, né? Se ele era voluntário, se ele fazia esporte, se ele toca um instrumento, enfim, que aptidões ele tem, o que ele quer fazer, por que a universidade deve aceitá-lo como aluno. E você acha que a gente está caminhando para um caminho parecido com esse? Até porque eu vejo que com a facilidade hoje de se abrir uma universidade privada, você acabou tendo uma oferta muito grande em que se o cara quer só um diploma, se o cara quer dizer, eu tenho um ensino superior, deixando aqui bastante aspas sobre qualidade, sobre metodologia e tal, hoje, por R$200 por mês, o cara faz um ensino superior. Você tem houve uma ampliação muito grande, claro, na oferta do ensino superior privado no Brasil. Ele era, muitos anos atrás, basicamente público. As universidades públicas fizeram, sem dúvida, um trabalho de alavancagem do país, mas elas foram, agora, nos últimos anos, perdendo importância, né? Então, você tem ainda as grandes referências das universidades, em tamanho, com produção científica e tal, ainda são as universidades públicas, mas você tem hoje muito bom trabalho feito nas universidades privadas, sem dúvida. Acho que a gente está longe ainda desse modelo, como você tem nos Estados Unidos, né, onde todas, públicas e privadas, são pagas, né? A educação básica é estatal, ela é gratuita. Você tem iniciativa privada também na educação básica, mas muito pouco, e ela é maciçamente pública. Porém, o ensino superior lá, público ou privado, todo ele é pago, né? Mas você tem profissões e atividades, né, laborais com nível médio. Aí tem outras discussões, né, Guilherme? O valor do salário, o custo do funcionário, o custo lá, né, para o empregador, o custo aqui para o empregador, o quanto você consegue remunerar bem a mão de obra, a questão do setor de serviços, que a remuneração ainda não é alta no Brasil, lá é alta. Enfim, produtos são caros aqui, produtos lá são baratos. Então você tem bastante coisa, né, para resolver nesse sentido. Mas acho que é um caminho, sim, você buscar uma educação, principalmente para quem está hoje em um colégio privado, ele tem que olhar com carinho formação superior, tanto privada no Brasil quanto fora do Brasil. Enfim, hoje a gente consegue ampliar essa popularização, inclusive de rede social, de mídia, né, traz ao aluno um contato muito maior com o mundo. Sim. E pra gente, acho que esse assunto aqui daria para ficar mais umas 2 horas falando. pra gente encerrar aqui e fazer um fecho, a gente falou desde da transformação digital que a pandemia obrigou na educação, a gente falou dos métodos, da atenção da criança, falou um pouco agora de personalização do ensino, que é uma palavra que tem sido usada bastante aí na imprensa, personalização do ensino. Falamos do vestibular, que talvez tenha perdido um pouco do valor com essa grande oferta de faculdades privadas. Para contextualizar tudo, o que você vê da educação brasileira, os próximos passos, nos próximos 5 anos? O que você acha que a gente vai ter de inovação e transformação? Olha, Guilherme, a gente tem visto diversas iniciativas que buscam trazer para o aluno algo além do conteúdo apenas que eu chamei aqui de obrigatório, né? As disciplinas de química, física, artes, biologia, enfim. Então, as boas instituições de ensino têm procurado, sim, oferecer projetos de empreendedorismo, projetos de certificação de diplomação internacional, como nós temos o High School em parceria com a Universidade do Missouri. E a gente nota que esse é um movimento que vem acontecendo nas escolas que são realmente referência.
Esse curso, por exemplo, nós temos ele em parceria com a universidade, uma universidade pública, por sinal, estadual americana, né? Ela está, das 4.800 universidades lá, eles estão entre as melhores 60. Né? É um clube, na verdade, de 62, onde são 57 privadas e 5 públicas. A Mizu é uma das 5 públicas que está dentro disso. E é um curso que existe hoje em 60 cidades no Brasil. Tá? Então, nas capitais, principalmente, nas cidades de porte médio e nas escolas de referência nas suas cidades. Então, o mesmo curso que o CEPAM tem aqui, existe, por exemplo, no Dante Alighieri, em São Paulo, existe no Mackenzie, em São Paulo, no Mackenzie, em Brasília, no Israelita, em Porto Alegre. Então, são escolas realmente de referência. Essas instituições estão, sim, preocupadas em oferecer ao aluno brasileiro um ensino, né, com padrão elevado. A gente tem procurado discutir também, né, dentro do sindicato das escolas particulares, levar essas ideias, sempre que possível, ao poder público, incentivando, e existem sim organizações públicas e outras privadas que trabalham em parceria, já buscando essa qualificação maior da educação brasileira. Nós tivemos agora, na semana anterior, a CONAE, Conferência Nacional de Educação. Eu acompanhei um pouco das discussões, mas acho que elas ainda deixam a desejar. Você ainda tem discutido pontos que não são os pontos relevantes realmente para a mudança da educação brasileira. Como a grande maioria, então, né, a grande maioria, são 85%, realmente a maior parte, 85% são de escolas públicas, ainda tem muito que ser feito para que o Brasil realmente avance. E fundamental é a educação básica. É importante, claro, sem dúvida, o ensino superior, buscar a qualificação, buscar a maior produção científica, mas você precisa, para as nações desenvolvidas, elas têm educação básica de qualidade. Né? O antigo segundo grau, o ensino médio hoje, onde ele é bem feito, o cidadão tem um bom ensino médio, você tem todos os índices que mostram uma maior distribuição de renda, menor criminalidade, enfim, maior produtividade do trabalhador. Então, o Brasil ainda tem bastante para fazer. Espero que nesses próximos 5, como você colocou aí, educação, a gente fala sempre que tudo é longo prazo, né? Tudo é demorado. Mas também nações mais avançadas do que a nossa conseguiram fazer esse movimento em pouco tempo. É bem verdade que uma condição, né, mesmo de tamanho territorial de país diferente do Brasil, mas eu acho que o foco forte aí deve ser sim na educação básica, para que a gente tenha, né, um volume, né, uma massa de população mais bem qualificada. E insistir e investir na qualificação dos professores, né, também é outro ponto. Qualificação, necessariamente você vai pensar em remuneração. Ela vem melhorando, mas devagar. E no caso da iniciativa privada, você tem um porém ainda, que é um custo de impostos muito alto. Ele é muito desigual, inclusive, entre as instituições. Existem instituições que são beneficentes, existem instituições que são filantrópicas, tem uma tributação muito menor. A gente fala aí da diferença de 6% para 34%. Nossa. É muito diferente. Mas que fazem ainda um bom trabalho para a sociedade. Então você precisaria desonerar. Um jeito de você investir na educação seria você desonerar a folha de pagamento, sem dúvida. Fazer com que o professor tenha mais dinheiro na mão. Mas hoje a empresa, ou as empresas, muitas delas, você não tem essa condição de pagar melhor o professor, porque o que você arrecada, 1/3 é do governo. Então, são atividades que, junto com boas iniciativas públicas, poderiam sim acelerar o processo de melhoria da educação brasileira. Maravilha, Osni. Muito obrigado pelo teu tempo, pelo papo. Obrigado, Guilherme. Acho que dá pra gente fazer depois uma versão 2.0 ainda, tem bastante assunto para falar. E queria agradecer a tua presença, parceria aí. Valeu. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Pessoal, sigam a gente no Instagram, @Bons de Briga Digital School, BDB Digital School. Nosso canal no YouTube também é Bons de Briga Digital School. E compartilhem os nossos vídeos, nossos podcasts. E em 2023 estaremos de volta aí com o nosso programa semanal, sempre aos domingos. Valeu, até a próxima.